Olá, seus delícias e suas delícias, como é que vocês estão? Bom, eu venho aqui trazer aí um roadmap que eu acho interessante no meu ponto de vista para quem está começando na área de desenvolvimento, tá? E quando eu digo começando, eu digo exatamente começando o absolutamente zero, tô perdido, não sei o que estudar, não sei como começar e etc. Então aqui eu vou fazer alguns avisos importantes aqui no início, porque eu acho necessário para que não haja nenhum equívoco, tá bom? Então vamos lá. Esse vídeo aqui é um roadmap que eu acho que é interessante porque eu contrato pessoas e eu vejo as diferentes necessidades e as diferentes situações que cada desenvolvedor estão naquele momento. E tem desenvolvedor que é muito bom e acha que não é, que tem aquela síndrome do impostor. E tem desenvolvedor que é muito ruim e acha que é o Deus ultra poderoso e que é um crime não estar contratando esse desenvolvedor. Eu já tive experiência com os dois tipos e com muito. Então, vou deixar esse aviso aqui, por quê? Porque existe muitos roadmaps. Você pode não concordar com o que eu vou dizer agora para um iniciante e tá tudo bem. Deixe nos comentários aí e todo mundo tem uma ideia formada sobre isso e aqui para não monopolizar ninguém. Como eu contrato, eu, eu sei o que eu contrataria e o que eu não contrataria para uma empresa, mesmo se fosse uma empresa de um cliente, tá? Então por isso eu acho interessante eu dar esses avisos aqui iniciais para que esteja tudo contido e tire a ansiedade de todos aqui. Também vou abordar algumas situações, preciso aqui, fiz uma playlistzinha aqui de informações que acho que eu devo conversar com vocês, deixar alinhado isso, principalmente o pessoal que está iniciando. E esse vídeo pode demorar um pouco, tá? Eu acho que esse vídeo provavelmente passará de mais de 1 hora, tá bom? Mas eu vou deixar para a gente conversar sobre isso no final, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. O que eu acho que é interessante um roadmap de estudo para você entender e entender aonde você está entrando, tá? Eu vou apresentar o roadmap e aí eu vou fazendo as minhas considerações conforme a gente for pensando sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Iniciando aqui, ó, vamos lá. Você é um jovem mancebo. Ah, eu quero aprender a programar. Por onde eu começo? Bom, comece sempre pela lógica de programação. Novamente eu vou deixar o curso do Guanabara, tá? A playlist do curso de lógica de programação, que é perfeita. A lógica, as aulas de lógica de programação são perfeitas, tá? Eu ainda não vi na internet, eu pessoalmente, ainda não vi na internet ou em curso pago, o curso do Guanabara é o melhor que tem, na minha opinião. Tá? E logo ali, estudando lógica de programação, também tenta estudar como a internet funciona. Então vamos lá. Os protocolos da internet, TCP/IP, como é que os pacotes de dados trafegam na internet, como é que foi formado no início lá do link, do text link, né? Que foi gerado lá, que é o apontamento para o ACK, no caso, com href, né? E aí você gerava a World, o www, né? World Wide Web, e você apontava de um para o outro. Aí virava aquele ciclo lá sobre a história da internet, as páginas antigas que eram feitas com tabelas e eram feias. O barroco nascente, o barroco, o barroco como é que é, rapaz? Aquele lance da pintura lá, as pinturas antigas, né, nascentistas, tá aí, nascentistas, da internet, os sites que eram feios pra caramba, cara, os do Google, os da Mercedes-Benz, dos jornais americanos, dos bancos, até mesmo do governo americano antigo, os primeiros sites da internet, que eles eram horríveis, com hipertextos, links todos azuis, cara, muito feio. E isso é um estudo que você precisaria entender, já que você vai trabalhar.
sobre programação. E vamos lá. Ah, mas Fábio, eu quero ser programador de Java, que eu vou fazer programação para televisão, fazer programação para geladeira, fazer programação para cartão de crédito. Mas mesmo assim é interessante você entender como isso tudo funciona, porque isso abre um leque gigantesco sobre não só o desenvolvimento, como muda as regras de compiladores, muda muitas regras depois que a internet surgiu, tá? Principalmente na área da programação. Então, eu acho que esses deveriam ser o seu primeiro contato com a programação. Até mesmo porque você já vai se identificar se você é ou não é para a área. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que eu não faço isso aqui por dinheiro, como já disse no primeiro vídeo lá de apresentação. Então fica muito claro para mim informar para vocês que nem todo mundo foi feito para essa área. Você pode ter salários de absurdos, o que eu acho também que é uma bolha, esses salários absurdos, tá? E no futuro talvez eu exponha um pensamento sobre isso. E você está sendo compelido a entrar nisso aqui achando que você vai ficar rico trabalhando em casa e que é fácil. Que alguma pessoa da internet, para não dizer um outro nome, te enganou dizendo que em 3 meses, 6 meses você é um programador. Não é. Tá? Você não vai ser um programador. Você não será júnior nesse período. Provavelmente você será um bom copiador de código. Tá? Entender como funciona as regras, as metodologias, saber alocar memória, criar coisas da sua cabeça sem precisar copiar a ideia de uma outra pessoa, você não será nesse período. Deixa eu deixar claro a partir daqui para você não perder o seu tempo. E aí vem naquele nosso primeiro tópico ali. Programação não é fácil. Não interessa quem tenha te dito isso. O cara tem 200 anos de YouTube e ele te enganou. Você foi enganado. A programação não é fácil. Programar não é fácil. Entender de lógica de programação não é fácil. Entender uma linguagem, como ela funciona e como você vai resolver problemas dessa linguagem, não é fácil. Você terá que ter, primeiro, muito estudo, muita prática. Você vai ter muitos erros, você vai ter muitos acertos. E que no final de tudo, quando você achar que sabe um pouco daquela linguagem, exatamente o que você não sabe nada. E a programação, ela expõe isso de uma verdade muito explícita, tá? E eu não estou colocando medo em ninguém, eu só estou dizendo para você se preparar. Não estou aqui para te enganar, não estou aqui para te vender nada. Eu estou aqui para te ajudar e tentar o máximo que eu puder a você não ter lá aquela síndrome do impostor, e que você entender que quando você for bom, você foi bom porque você teve um esforço, você estudou, você se desenvolveu e você conseguiu chegar pelos seus próprios méritos, não pelo meu mérito, não pelo mérito de outros e etc. Mas sim porque você entendeu que era uma coisa difícil de você conseguir e que você conseguiu pelos seus próprios méritos. Então, se alguém te diz que programação é fácil, está lhe enganando, tá? E aí vamos lá. Você vai ali, faz todas as aulas de lógica, faz os exercícios, entende, consegui entender isso. Pega aí no ChatGPT, Gemini, qualquer um desses aí, ou no próprio YouTube, ou vai ver documentário no YouTube, como funciona a internet. E aí você vai ter várias horas de aulas de como funciona a internet, os protocolos DNS, como é que funciona o DNS, como funciona o IP, como funciona não sei o que. E aí você vai ver que tem uma lógica ali, e toda essa tecnologia, toda essa lógica, toda essa história chega hoje no que nós sabemos de programação. Tá? E isso em todas as áreas. Tá? Indiferentemente se você vai trabalhar para a web ou se você não vai trabalhar para a web. Ok? A próxima coisa que eu
diria que vocês estudassem seria o Git. Então vamos lá. A história do Git. Quem criou? Por que ele criou o Git? Muitas pessoas acham que Git e GitHub é a mesma coisa. Não é, tá? Git é uma coisa e GitHub é outra coisa. Okay? São duas coisas completamente diferentes. Não completamente, porque no final eles se unem mais ou menos ali e te dá uma probabilidade de você versionar o código e trabalhar em equipe. Mas são coisas separadas, tá? Git foi para... isso aqui são ferramentas de versionamento de código. Por que ele seria a próxima coisa de você aprender? Você... como eu posso explicar isso para vocês? De uma maneira didática. Quando você aprende Git, GitHub, o GitHub, por exemplo, ele é uma página, ele é um site, um sistema, onde você vai ter um portfólio ali de todos os seus projetos e você poderá ou não colocar os seus projetos para que terceiros possam avaliá-los, para ver se você é um bom programador ou para pessoas que possam usufruir do seu código para ajudar eles, e você também vai usufruir do código de terceiros para ajudar nos seus projetos. Então a próxima coisa que você deveria aprender é o Git para lhe ajudar em toda a missão que tem aqui abaixo. Ok? Então vamos lá. O Git é uma ferramenta de versionamento de código. Ah, Fábio, o que você está falando? Falou várias vezes versionamento de código. Como é que seria isso? É uma ferramenta onde você pode criar várias camadas dentro do código que você está desenvolvendo. E aí um é para desenvolvimento, então ele não está pronto para o cliente. A outra é para teste, então ele só está fazendo teste naquela versão do código que você desenvolveu. E aí quando esse código está pronto, ele vai para o cliente e aí o cliente tem acesso a esse código dentro da hospedagem dele, tem umas formas que você consegue automatizar e etc. E o Git ele trabalha dentro da sua máquina. O GitHub é externo à sua máquina, ele é um repositório externo à sua máquina, onde você pode fazer várias automações, né? Inclusive automatizar ele com a sua hospedagem. Quem vai trabalhar com DevOps, ele é praticamente obrigado a saber quase tudo de Git, GitHub, Git Actions e assim vai. Tem 1 milhão de ferramentas lá dentro que você precisa aprender, principalmente quando você quer trabalhar na área de DevOps. O Git ele trabalha dentro da sua máquina versionando uma pasta ou um conteúdo específico. A mesma coisa que o GitHub faz, sendo que o GitHub ele consegue externalizar isso para um projeto. Tá? Então, o que eu te aconselho? A procurar. Eu no futuro provavelmente eu vou fazer alguns tutoriais de Git aqui, mas se você eu não fiz o tutorial no devido tempo, você já quiser ir saber sobre isso, você procura na internet, tem vários cursos muito bons, inclusive no nosso canal do Discord, que eu vou deixar o link aqui abaixo. Tem lá na área cursos, tem um do YouTube lá muito bom, perfeito aquele curso lá, e ele te ensina praticamente o que você precisa para saber sobre Git, tá? Eu vou deixar lá no Discord lá o link. E ali é o que eu digo, né? Criar a conta, configurar essa conta e fazer os fundamentos. Por que configurar a conta? Como nós estamos falando de que você quer no futuro usufruir do desenvolvimento, um dia você vai colocar o seu GitHub no seu currículo. E eu, como contratante, eu vou entrar no seu GitHub. E aí, às vezes eu entro no GitHub, o cara não fez uma apresentação dele no GitHub, o cara não colocou as tecnologias que ele está estudando naquele ano, ele não colocou as tecnologias que ele sabe, ele não colocou nada. Tu vai no GitHub do cara, o GitHub do cara é limpo, não tem nada, não tem nenhum repositório, nem de teste, nem de nada que ele está desenvolvendo naquele momento, nem de nenhum projeto, nada, nem de nenhum estudo que ele está fazendo. E eu olho para isso e vejo assim, bom, cara, se o cara faz isso aqui com ele mesmo, o que ele vai fazer com a minha empresa, né? E a gente pensa isso, pô, o cara não fez nada aqui no GitHub dele, não tem nenhum projeto, não tem nada, mas beleza, eu não vou desclassificar um futuro funcionário por isso, mas que já deixa uma má impressão, pode ter certeza disso, tá? E aí continuando aqui, então voltando aqui para o Git, finalizou aqui Git,
o que que eu... Aí eu fiz isso aqui, ó. Essa aqui, obviamente que tem mais, tá? Eu não... Se alguém sentiu falta de alguma coisa, deixa aí no comentário. E aí eu atualizo aqui, eu dou uma outra aula com complemento, tá? Então vamos lá. Aqui são as áreas de desenvolvimento, tá? Então você tem ali, ó, segurança e hacker, tá? Então é o hacker do bem, aquele que vai lá, ajuda a empresa. Você tem ali, inclusive o Pato, né? Ele é um hacker que ele vê os problemas do cliente, né, pelo navegador ou pelo sistema, avisa a empresa recompensa ele, né, e ele vive disso e tem gente que ganha muito bem, obrigado, tá? E tem gente, por exemplo, tem empresas que contrata essas pessoas para ficar fazendo teste de penetração o tempo todo, e normalmente eles trabalham junto com a empresa de desenvolvimento para dar dica, ó, aqui você fecha essa porta, então aqui você pode fazer de uma outra maneira, e isso daí é normal da empresa, tá? Empresas grandes, empresas maduras trabalham com essas pessoas e eles ganham, o salário deles são muito bons, tá? E aí você tem ali, ó, aplicativos, então você tem uma área, eu vou decorrer ali depois, numa próxima aula, sobre a área de aplicativos. Você tem a área web, que, assim, eu creio que a pessoa que está iniciando na programação deveria começar para a web, porque vocês vão ver que no final aqui eu vou engajar aqui, então provavelmente alguma coisa aqui da web vai ramificar para as outras áreas, tá? Aí você tem ali o back-end de programação, porque coloquei programação. A linguagem de programação, Python, PHP, Java e etc., não serve apenas para você fazer back-end de site. Obviamente que tem linguagem como PHP, que ele vai 95% da linguagem PHP é feita só para web. Então, ó, beleza, aí eu concordo. Mas Java, por exemplo, você pode fazer aplicações com Java, você pode fazer aplicações com Python, você pode fazer programas de computador para o Windows, que é compilação.net, você pode fazer programas para o Mac, você pode fazer programas para o Linux com Python, com Java e assim, programas para televisão, por isso eu coloquei programação, tá? E você tem ali a área de DevOps. O que é DevOps, pessoal? A área de DevOps é a área que é o cara que ele trabalha fazendo configuração de servidor, ele trabalha fazendo verificando o Docker, fazendo configurações de Docker, fazendo load balance, fazendo muitas informações baseadas na área do servidor. Muitas empresas têm os próprios servidores, não contratam servidores como a Amazon, como o Kubernetes, mas também eles tratam disso, eles são especialistas em configurar isso. Então por isso eu também coloquei numa ramificação ali que depois a gente vai, em umas próximas aulas, eu vou abrangendo cada uma dessas aqui. Bom, para o jovem mancebo lá em cima, que quer começar, eu aconselho a você começar com web. Mesmo que, Fábio, eu não gosto de HTML, não gosto de CSS, não gosto de JavaScript, não gosto de nada disso, não gosto de framework, não gosto de... Mas eu quero ser back-end. Cara, você tem que pelo menos entender isso aqui, para você ser um bom back-end, porque o back-end ele vai ter que trabalhar com o front-end, porque não tem como você criar todo um back-end, toda uma comunicação, toda uma documentação de front-end se você não entende nada de front-end. Você não entende como é uma autenticação, você não entende o que é vamos lá, um armazenamento em cache, um armazenamento em cookie. Você tem que aprender isso, e como o teu programador front-end, que você vai trabalhar em conjunto com ele, como é que ele vai integrar isso do teu back? E é isso que às vezes dá muito problema, cara, muito problema. Às vezes eu tenho que contratar back-end que eles se recusaram simplesmente a entender qualquer coisa de Angular ou de React, e às vezes ele entrega uma documentação que eu falo, não, cara, ele não vai conseguir comunicar isso aqui, ele não vai conseguir listar isso aqui. Modifica isso aqui, aí tem que, sabe? É igual briga de irmão, cara. Tem que pegar e colocar os dois assim, amarrar um na frente do outro e falar assim, cara, vocês estão com algum problema aqui? Sabe? É mais ou menos isso.
Porque o back-end ele acha que não, eu vou aprender aqui Python e que se lasca o mundo que eu não me chamo Raimundo. Mas eu entendo essa mentalidade, eu já fui assim, eu já pensei assim. Como eu disse para vocês aqui, eu vou ser bem claro com vocês todo o tempo. Já aconteceu comigo e hoje eu entendo que, como eu tive que aprender, eu tive que amadurecer conforme o meu tempo, eu entendo que o melhor caminho, mesmo que você não vá praticar o front-end, mas que você entenda alguma coisa para que você possa melhorar no que você quiser fazer depois, tá? E aí logo abaixo aqui tem o seguinte: eu aconselho vocês a aprender HTML5 estruturado. Como é que funcionam as estruturas, cada uma delas. Aprenda CSS puro, puro. Primeiro aprenda CSS puro. Página de cascata de estilo. Aprenda ele. Como é que funciona internamente, como é que funciona na tag, como que funciona externamente, como é organizado, modificações de fonte, como é que funciona, variáveis dentro do CSS, CSS3, animação, como funciona o CSS puro, puro. Depois você engloba um framework. Eu já tive funcionário que só sabia Bootstrap, só sabia Tailwind CSS. Ele não sabia CSS, subia assim, ó, faz um HTML simples aí, coloca essa estrutura aqui. Ele não sabia fazer. Ele não utilizasse algum framework e rapidamente eu corrigi isso. Eu falei, não, agora para tudo que você está fazendo. Agora você vem aqui e faz isso aqui, ó. Eu quero com HTML puro, CSS puro. E a estrutura, e HTML não é só fazer tudo div. Cara, se você hoje trabalha com HTML e você faz tudo div, bom, você está trabalhando errado. Você está programando errado, tá? O HTML ele tem uma estrutura, e ele tem uma estrutura hierárquica, tá? Você tem o corpo, você tem a head, você tem a cabeça, você tem o menu, você tem dentro do menu, você tem o body, você tem o e aí vai. Você tem uma seção, dentro da seção você tem um artigo, dentro do artigo você tem um cabeçalho, dentro desse cabeçalho você tem um rodapé e assim sucessivamente. Então, entenda como o HTML funciona, com todas as tags delas e as tags dela, o que cada uma faz semanticamente. Tá? Aprenda HTML da forma correta, porque esse é o teu primeiro contato com a programação, ok? E JavaScript. JavaScript também. Tem gente que não quer aprender JavaScript e quer ir direto para o framework. Não, eu vou direto para o React. É o React. Eu vou direto para o React. Cara, não faça isso. Aprenda as estruturas, estrutura de variável, declaração dessa variável, estrutura de repetição, estrutura de caso, estrutura de tomada de decisão, como é que funciona uma classe pura, uma classe dentro do JavaScript. Vai ser o seu primeiro contato realmente com uma programação. É o seu contato para ser um programador, é o JavaScript. É realmente uma linguagem de programação, tá? Então, aprenda da forma mais correta, mais rasteira, mais lisa de como você pode fazer isso dentro do seu estudo. Como é que você aprenda realmente o JavaScript. Aqui demore um tempo. Passe aqui um tempo estudando esses três aqui. Esses três aqui são o pilar do desenvolvimento para o front-end. É o pilar, tá? Aí logo depois disso, eu aconselho vocês a aprender o DevTools, né, que é o F12. Se você clicar F12 aí no seu navegador, ele vai aparecer uma caixinha de ferramentas, que é onde você vê ali aonde está a tua rede, o HTML, todos os dados que estão trafegando, quantidade de bytes que está trafegando, os cookies que você armazenou, as sessões que estão armazenadas, o que você está transmitindo, os erros e etc. Também ali, ó, ferramentas de desenvolvimento, tá? Quais são essas ferramentas? São, por exemplo, aqui, deixa eu diminuir aqui essa janela para que vocês vejam aqui, ó. Pera aí, deixa eu tá aqui. Bom, então vamos lá. E ali você tem as ferramentas, né?
as ferramentas que eu falei, que depois eu vou colocar os links lá das extensões do navegador. No caso eu utilizo aqui o Google, mas você também pode ter o Brave, todas elas têm essas extensões também, tá bom? E aí logo depois, olha, eu aconselho vocês a aprender um framework visual, tá? Que pode ser ou o Bootstrap, tá? Ou o Tailwind CSS. Eu aconselho vocês a focar no Tailwind CSS, porque o Tailwind CSS hoje é uma ferramenta moderna, vocês vão utilizar lá para os aplicativos, tá? Então já é menos um estudo que você vai ter que fazer quando você for migrar para os aplicativos. Então isso já você já vai, como eu posso dizer, reaproveitar, assim como o JavaScript também, tá? Então aprendeu um framework visual, leia a documentação, tem 1 milhão de tutoriais, tem 1 milhão de vídeos aí. Provavelmente eu também vou fazer algum vídeo sobre isso. É que eu estou começando agora, mas eu estou dando um mapa para vocês que vocês possam acompanhar até mesmo fora de mim, tá bom? E aí logo depois ali eu aconselho a vocês entenderem semântica e SEO, tá? E eu aconselho muito que vocês leiam a documentação do Semantic HTML e do Schema.org, que é os que o Google usa para segmentar o HTML e trazer isso para o Google para fazer SEO, para mostrar a sua página. Você literalmente entrega dados da sua aplicação para o Google e o Google converte esses dados para busca, tá? Eu vou fazer um vídeo só disso, tá? Só de semântica e SEO ali no HTML, tá bom? E aí você tem ali a responsividade, tá? Que eu posso falar brevemente aqui, que começou ali com Anthony Marcotte, né? Que foi o Flood Grids, tá? Que foi publicado em 2009, que ele inicia informando que o teu site, o site que você desenvolve, ele tem que ter o mesmo padrão e fazer todas as quebras do HTML, tá? Do que eles chamavam de alguma coisa Carry, me fugiu aqui a memória, e que você ia quebrando esse layout conforme ia diminuindo e aumentando o seu navegador, tá? E aí logo depois, anos depois, o Luke ali desenvolveu o Mobile First, então que significa você começar pelo layout mobile e conforme a tela vai se expandindo até telões de 2000, que é o Ultra HD, né? E você vai adaptando o seu projeto para todas essas linguagens. Bom, e aí logo depois você aprenda um framework de front-end, que seria ou React, ou Angular, ou Vue. E aqui, no finalzinho aqui, aprendendo um desses aqui, aí eu digo que você começou a ser um júnior, tá? Front-end. E aí vai começar, eu acabei de falar isso, vai começar o xingamento mental aí de mim aí. Mas vamos lá, pessoal. Quero que vocês entendam. Ah, mas a vaga que eu quero pede Angular, então estude Angular. Ah, mas a vaga que eu quero pede React, então estude React. Ah, mas a vaga que eu quero pede, então estude Vue ou foque. Eu quero aprender React porque no futuro eu quero fazer aplicativo e o React Native faz o aplicativo para as duas plataformas, tanto o iPhone quanto o Android. Então eu vou fazer React para depois aprender React Native, que é um estudo que eu vou levar para o meu próximo estágio. Beleza? Não, eu quero fazer Angular porque as maiores empresas de tecnologia do mundo utilizam Angular. Beleza também, não tem errado aqui, tá? E por que eu te digo que quando você estudar framework, você vai ser júnior? Porque agora aqui entra naquele meu segundo tópico que eu estava falando com vocês, tá? A dor de aprender. Vamos começar com esse tópico aqui. Pessoal, aqui você sabe o básico. Tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, tudo isso aqui. Isso aqui é o básico do front-end. O básico. O cara que é um pleno, vamos lá. O que você vai aprender no futuro mais sobre front-end? O que vai galgar você sair de um júnior para um pleno, para um sênior em front-end?
como você manipula o framework que você aprendeu, por exemplo, o React. Dá para fazer um zilhão de coisa com React. E no futuro, o React ele é um framework pequeno. Por quê? Porque você tem uma limitação no React. Existem projetos pequenos, tá? E existem projetos gigantescos. E para projetos gigantescos, o React é pouco. E aí você vai ter uma ferramenta baseada em React que se chama Next. E o Next, ele é um monolito. Ele é um monolito gigantesco. Você pode ter milhares de aplicações ali dentro. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Por isso que eu digo que isso aqui é o básico do básico do básico. Eu vou fazer um exemplo aqui. Digamos que você tem um React aqui. Você tem um site aqui. Vou dar um exemplo aqui. Um e-commerce. Você tem um e-commerce. Beleza? Dentro do React aqui. Porém, um e-commerce, concorda comigo, que ele vai ter uma área para o cliente. Ele vai ter uma área de cadastro de pessoas. Vou colocar até a área admin. Certo? Então, só aqui, o que você fez? Você criou um React aqui, que é o e-commerce que o cliente vê, o teu cliente está vendo isso aqui, está comprando. Você tem uma área do cliente que o seu cliente também vê. O seu cliente vê essa área aqui. Só deletar isso aqui. O seu cliente acessa o e-commerce, o seu cliente faz a compra e o seu cliente tem uma área do cliente para ver pedido, saldo, se ele puder colocar no cartão de crédito dele. E aí tem uma área administrativa, que essa área administrativa você tem o dono ou admin do e-commerce, certo? Então você fez um React aqui numa pasta, você fez um React aqui em outra pasta, você fez um React aqui em outra pasta, certo? Beleza, você é júnior. Você é júnior. Por quê? Porque como é que eu faria isso aqui? Isso aqui eu englobaria num... Pegaria isso aqui. Não... Pegaria, deixa eu ver. Não, isso aqui é de... Quero uma coisa que engloba... Tá, que é isso? É isso aqui mesmo. Que legal. Pegou aqui dentro da... Que eu não quero. Tá. O que eu faria, pessoal? É legal quando a gente... O que eu faria? Eu pegaria aqui o Next. E eu criaria tudo isso aqui dentro do Next. Roteando cada um projeto desse aqui. Aqui teria um login e senha, né, para fazer integração com o sistema de pagamento. Aqui teria um login e senha para o cliente, né, no banco de dados. E aqui teria um login e senha. Então tudo isso aqui é separado dentro do React. E o React utiliza o quê? Utiliza o React. Ele é um framework, na verdade, ele é um superset, né? É um framework, tu faz framework, tu faz superset. E ele utiliza o que como base? Ele utiliza o React aqui. E ele tem várias bibliotecas, ele tem várias coisas que vai te auxiliar a você desenvolver tudo que você precisa para isso daqui. Agora, Fábio, eu vou fazer o meu portfólio.
Eu preciso do Next? Não, dá para fazer em React. Fábio, eu vou criar um site para padaria da minha vizinha. Precisa do Next? Não. Você pode fazer em React ou uma dessas aqui. O Vui tem o Nuxt. E o Angular eu não sei o que ele usa, eu uso um pouco o Angular. Usei Angular muito. Eu acho que o próprio Angular já tem esse ecossistema de monolito, tá? E aí o que vai fazer você sair de um júnior aqui para ser um pleno, um sênior? É você entender o negócio, entender a estrutura desse negócio, entender o tamanho, tudo que você vai precisar, o que você vai precisar no futuro e decidir a melhor ferramenta que você vai construir o seu front, que é o que vai fazer com que o teu cliente entenda, consiga acessar essas ferramentas. E o back vai fazer as documentações de API e a comunicação entre essas informações de dados, autenticação, listagem, tomada de decisão quando clicar num botão. E aí isso aqui muda completamente o quanto você vai ser júnior, pleno ou sênior em cada determinada fase da sua vida ou experiência em projeto. Por isso que criar projetos dentro da área de programação é muito bom. Você tem que criar projetos, o quantos projetos vocês puderem fazer, o tempo que vocês tiverem, criem projetos. Errem, consertem, repitam. Errem, conserte, repita. Essa é a vida do programador. Fábio, eu não sei que projeto eu tenho. Entra no YouTube, projeto React. Pega ali os de menos de um ano e reproduzam. Modifiquem. O cara começou fazendo uma, sei lá, eu vejo muito isso aí, cara, no YouTube. Sistema de barbearia. Beleza. Ó, legal. Sistema de barbearia, beleza. Eu vou fazer um sistema de padaria agora. Mude completamente. Fábio, eu vou levar 6 meses para criar isso daí. Mas você vai ter dentro do seu GitHub um sistema que você desenvolveu, que você pensou nas dificuldades dele, você criou um modo visual, você reestruturou ele, você fez tudo e você tem um projeto que você passou pelo quê? Você passou pela dor de aprender. A dor de aprender. Aprender é dor. Então vamos lá, você cai, você levanta e você repete. Você cai, você levanta e você repete. E assim sucessivamente, pessoal. Tá? E aí uma outra coisa aqui. Fábio, eu vejo muito que o pessoal fala de inglês. Cara, sim, o inglês é necessário na nossa área. Tá? O inglês, todas as documentações, as primeiras documentações, tudo que sai mais novo na nossa área de desenvolvimento, sai em inglês. Não interessa o país. Se tem uma tecnologia nova da Índia, é inglês a documentação dela. Se tem uma nova tecnologia no Japão, é inglês a documentação. Se é nos Estados Unidos, é inglês e assim sucessivamente. Então, se você não pensa em estudar inglês, você vai ter grandes problemas. Tá? Fábio, todas as variáveis do sistema, tudo que você colocar no GitHub como documentação, tudo que você fizer vai ser em inglês? Bom, particularmente, sim e não. Depende muito. Eu tenho uma posição polêmica quanto a isso. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um projeto que eu sei que ele não vai ser internacional, normalmente eu trato a minha documentação e o meu GitHub em português. Porque eu faço muitas modificações no meu GitHub. Porém, o sistema, as variáveis, eu normalmente utilizo elas em inglês, tá? Documento dentro das variáveis lá em inglês, no código. Estou dizendo que a minha forma é a certa? Estou dizendo que a forma do coleguinha ali é errada? Não, estou dizendo que eu faço isso. Fábio, mas você não deveria, tá? Quem é você para apontar o dedo para mim? Entendeu? É complicada essa situação. Eu não posso apontar o dedo para você, você não aponta o dedo para mim. E a gente continua amigo, entendeu? Assim, eu faço isso. Vão ter pessoas que vão dizer que não é o certo? Vão. Eu vou ligar? Não vou ligar. Simples assim, entendeu? Mas assim, entendam que se a tua intenção no futuro é trabalhar para uma empresa de tecnologia, então aprenda o inglês, faça tudo dentro das regras da empresa. Se a sua intenção é ser no futuro um proprietário de CNPJ
e que você vai vender serviço para terceiro, então você tem que tomar uma decisão de como você vai se portar. Se você vai trabalhar para, sei lá, para você mesmo, ou para uma ONG, ou sei lá, para um partido político que você quer trabalhar de graça, você vai ter que definir os seus padrões. Então, é uma conversa aqui que nós estamos tendo, entendeu? Eu aconselho vocês aprenderem inglês e desenvolver toda a tua área de programação, toda a área de documentação e toda a tua área de eu digo para vocês que é a melhor forma, porque no futuro, se vocês quiserem migrar para uma carreira internacional, você já tem tudo pronto para isso. Caso não queiram, aí cada um sabe aonde está fazendo a cama para deitar, tá bom? Outra coisa, eu gostaria de falar antes de terminar o vídeo, não terceirizem as suas decisões. Fábio, qual é o melhor curso que eu devo fazer? Fábio, qual é o livro que eu devo aprender? Fábio, cara, isso tem que ser uma decisão de vocês. O máximo que eu posso fazer é apontar a direção da documentação oficial. Porque quando me fazem essa pergunta, Fábio, qual livro eu devo ler? Fábio, qual curso eu devo fazer? Cara, tu já leu a documentação oficial? Não. Então, porque o livro que o cara escreveu se baseou na documentação oficial. O vídeo que o cara fez se baseou na documentação oficial. Assim, tá, fui lá na documentação oficial e não entendi nada. Beleza. Quero ver um vídeo. Aí você pega, baseado na documentação oficial, vai vendo os tópicos ali, procura no YouTube, procura em outro lugar e vê se ele está batendo de acordo com a documentação oficial. Se não estiver batendo de acordo com a documentação oficial, esse cara está te enganando, esse cara está querendo te ensinar, como eu costumo dizer, está querendo colocar a isca ali na sua frente para te vender um curso aqui atrás. Bom, e aí vai de você ir pular para um outro vídeo ou cair no problema, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu provavelmente vou trazer outro vídeo falando sobre as outras árvores aqui, tá? E provavelmente vai fazer um vídeo sobre GitHub, vai fazer um vídeo sobre HTML, CSS, JavaScript. Conforme o tempo for passando e eu tiver tendo essa possibilidade de desenvolver os vídeos, eu vou criando aqui, tudo bem? Qualquer dúvida, coisa que eu falei errado, problema de voz, alguma coisa aí, coloca nos comentários, tá? E é isso. Um forte abraço e te vejo na próxima aula.